João sempre teve uma rotina previsível, quase mecânica. Acordava antes do sol. O despertador era quase desnecessário, pois o hábito de levantar cedo estava tão enraizado nele que seu corpo já sabia a hora exata. A vida de um gari nunca foi fácil, mas João aceitava sua realidade sem grandes ambições, ou ao menos era isso que aparentava. Ao sair de casa, cruzava as ruas ainda adormecidas, empurrando seu carrinho, cercado pelo som abafado das vassouras no asfalto e o silêncio pesado da madrugada. Havia uma certa paz em sua rotina, um conforto estranho na repetição. Ele passava por rostos familiares todos os dias, cumprimentando com um aceno breve ou um sorriso rápido, mas sem nunca se aprofundar em conversas. O trabalho era solitário, mas João estava acostumado a isso. Seus pensamentos eram seus únicos companheiros, e ele preferia assim. Naquele dia específico, enquanto varria a calçada de uma rua estreita, algo chamou sua atenção. O que parecia ser apenas mais um pedaço de papel velho estava meio escondido entre folhas secas e restos de embalagens. João se abaixou para pegá-lo quase automaticamente, como fazia com todos os detritos que encontrava. No entanto, quando viu que era um bilhete de loteria, sentiu uma pequena centelha de curiosidade. Não era a primeira vez que encontrava algo assim, e normalmente o destino desses bilhetes era o fundo do seu saco de lixo. Mas algo o fez hesitar. Talvez fosse o estado relativamente bom do papel, ou apenas uma sensação inexplicável que o fez guardá-lo no bolso do casaco, esquecendo-o ali até o fim do turno. Ao voltar para casa, exausto como sempre, João retirou o bilhete do bolso enquanto se preparava para tomar um banho. A vida de casado com sua esposa, Ana, também era marcada pela rotina. Ela era uma mulher silenciosa que raramente questionava seus hábitos. Isso tornava tudo mais fácil para João, que nunca foi de falar muito. Naquela noite, enquanto Ana preparava o jantar, João decidiu verificar os números do bilhete, mais por diversão do que por qualquer expectativa real. Com um velho radinho de pilha sintonizado em uma estação local, ele ouviu os números sorteados na noite anterior. A cada número lido, seu coração acelerava um pouco mais, até que o impossível se confirmou. Ele era o vencedor. O bilhete amassado que encontrou no chão valia uma fortuna. A princípio, João ficou imóvel, encarando o papel como se ele fosse uma espécie de amuleto ou maldição. O que fazer com tanto dinheiro? Milhões que poderiam transformar sua vida de formas que ele nunca ousou sonhar. Mas então veio a ideia. E se ele não contasse a ninguém? E se guardasse esse segredo só para ele? Por que compartilhar algo que ele havia encontrado sozinho? A ideia começou a tomar forma em sua mente, uma ideia perigosa e tentadora. João sabia que sua esposa, Ana, tinha direito ao dinheiro, mas a possibilidade de manter tudo para si era inebriante. A partir daquele momento, algo mudou dentro dele. João começou a ver o dinheiro como um bilhete de saída, uma chance de recomeçar sua vida de uma forma completamente nova, sem as limitações que ele sempre teve. Mas para isso, ele precisaria se livrar de Ana. O plano começou a se formar em sua cabeça com uma clareza surpreendente. Ele não a amava como antes, e a ideia de dividir sua nova fortuna com ela era simplesmente inaceitável. A solução era simples: pedir o divórcio. Mas não poderia ser um divórcio qualquer, teria que ser algo planejado meticulosamente, sem deixar rastros de sua recém-adquirida riqueza. João passou a esconder dinheiro em locais improváveis, comprando bens valiosos que poderiam ser facilmente liquidados no futuro, tudo sem levantar suspeitas. Ana continuava com sua vida tranquila, sem desconfiar do que estava acontecendo. Ela notava que João estava mais distante, mas atribuiu isso ao cansaço e ao peso dos anos. O que ela não sabia era que cada ação de João estava sendo calculada com precisão. Ele começou a investir o dinheiro em contas secretas, usando nomes falsos e empresas de fachada, preparando o terreno para a grande fuga. Cada dia que passava, João se tornava mais envolvido em seu plano, afastando-se emocionalmente de Ana e mergulhando cada vez mais fundo em um jogo perigoso de mentiras e segredos. Ele evitava discussões, fazia questão de ser mais gentil do que o normal,
mantendo uma fachada de marido dedicado, enquanto por dentro ele se deliciava com o pensamento de sua nova vida de luxo, longe de qualquer responsabilidade com Ana. Mas no fundo, uma parte de João sabia que estava brincando com fogo, que estava trilhando um caminho do qual talvez não houvesse retorno. Contudo, a tentação era forte demais, e a ganância já havia consumido qualquer vestígio de moralidade que restava em seu coração. Assim, João continuou seu jogo, acreditando estar no controle absoluto da situação. Mas como todo jogador, ele não podia prever as cartas que o destino ainda guardava na manga. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que, em jogos de engano, nem sempre quem joga primeiro ganha. E cada movimento que ele fazia o levava um passo mais perto de um desfecho que ele jamais poderia imaginar. Com o dinheiro agora escondido em lugares que Ana jamais descobriria, João começou a experimentar as primeiras amostras de seu futuro de riqueza. Ele era cuidadoso, muito cuidadoso. Suas compras eram discretas, mas notáveis para quem soubesse onde procurar. Pequenos luxos começaram a aparecer. Uma peça de roupa nova que parecia um pouco sofisticada demais para um simples gari, um relógio que reluzia no pulso, embora não fosse ostensivamente caro, e refeições em restaurantes onde ele antes jamais se atreveria a entrar. João sabia que não poderia chamar atenção, então equilibrava sua vida dupla com maestria, caminhando na linha tênue entre o homem simples que todos conheciam e o milionário em segredo que ele estava se tornando. João começou a frequentar lugares que não combinavam com sua antiga vida. Aos poucos, foi criando uma rede de contatos, pessoas que não faziam perguntas demais e que ele poderia utilizar quando fosse a hora de desaparecer. Cada vez que ele se envolvia mais nesse novo mundo, seu desprezo por sua vida antiga crescia. A cada passo dado em direção a seu plano, mais ele sentia que não pertencia àquela vida de sacrifícios e limitações que sempre conheceu. João começou a se distanciar emocionalmente de tudo o que antes fazia parte de sua identidade. Ele chegava mais tarde em casa, inventava compromissos de trabalho que nunca existiam, tudo para se afastar da esposa que ele planejava deixar para trás. As mentiras se acumulavam. João se tornava cada vez mais habilidoso em criar histórias convincentes para justificar seus novos hábitos. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, pois qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Então, ele mantinha um controle rígido sobre cada palavra que dizia, cada movimento que fazia. Ao mesmo tempo, João sentia uma adrenalina inebriante ao viver essa vida dupla. A excitação de ter um segredo tão grande e poderoso o mantinha alerta e sempre um passo à frente. Mas por mais que tentasse, era impossível para João não se deliciar com o poder que agora sentia nas mãos. A ganância, que já o havia consumido, transformava-se em uma confiança perigosa. Ele começou a acreditar que era invencível, que ninguém jamais poderia desmascará-lo. João usava seu tempo livre para planejar cuidadosamente o momento exato em que pediria o divórcio. Ele sabia que precisava de uma desculpa que fosse sólida, algo que não levantasse suspeitas. Talvez alegasse que o casamento havia esfriado, que os dois se distanciaram com o tempo. Ele já ensaiava as palavras na frente do espelho, testando diferentes expressões faciais, tentando encontrar a melhor forma de parecer sincero. E enquanto fazia isso, não podia evitar o sorriso de satisfação que surgia em seus lábios ao imaginar Ana aceitando o divórcio sem questionar, sem saber que estava prestes a perder tudo. O tempo passava e João se tornava mais seguro de seu plano a cada dia. Mas quanto mais seguro se sentia, mais ele subestimava o ambiente ao seu redor. Em sua mente, a vida de Ana girava em torno da casa, das tarefas cotidianas e de um casamento que ele já considerava morto. Ele estava tão focado em seu objetivo que deixou de perceber os pequenos detalhes, as mudanças sutis que ocorriam à sua volta. Ana, apesar de parecer alheia e submissa, começou a observar o comportamento de João. Ela notou as chegadas tardias, o cheiro diferente que às vezes vinha de suas roupas e a forma como ele parecia mais distante, mais frio. Ela não dizia nada, mas em silêncio
começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que João nem sequer imaginava que ela estava montando. João, cego pela ganância e pela confiança em seu próprio intelecto, não percebia que o verdadeiro jogo não era o que ele estava jogando, mas o que estava sendo jogado contra ele. Ele achava que estava no controle, que cada passo dado era calculado e infalível. Mas, em algum momento, ele havia perdido de vista uma coisa fundamental. Ana não era tão ingênua quanto ele pensava. E o que ele acreditava ser um plano perfeito estava prestes a encontrar um obstáculo que ele nunca previu. Enquanto João se movia em direção ao seu futuro luxuoso, desprezando cada vez mais a vida que levava, ele estava, sem saber, caminhando para o que poderia ser o maior erro de sua vida. E assim, o tempo continuava a passar, e o dia do divórcio se aproximava. João, imerso em seus próprios pensamentos e convicções, mal conseguia conter a excitação. Cada vez que olhava para Ana, via apenas uma figura que logo faria parte do seu passado. Uma mulher que ele acreditava não ter importância alguma em seu novo mundo. Mas, no fundo, algo começava a incomodá-lo. Uma sensação vaga de que talvez ele estivesse esquecendo de algo. Porém, ele descartava rapidamente essa sensação, convencido de que tudo estava sob controle. Afinal, ele era o mestre do jogo, ou pelo menos era o que ele pensava. Com a data do divórcio já marcada, João começou a sentir uma excitação quase infantil, uma antecipação pelo que estava por vir. Ele planejava cada detalhe com precisão, desde o que diria no tribunal até como disfarçaria sua verdadeira situação financeira. Tudo precisava ser perfeito. Enquanto Ana parecia alheia a tudo, João continuava a subestimá-la. Ele via a indiferença no olhar dela como um sinal de que tudo estava indo conforme o planejado. Cada vez que a observava, uma sensação de superioridade tomava conta dele. Era como se estivesse prestes a ganhar um jogo que ele mesmo criou, um jogo onde as regras eram definidas por ele e que, aos seus olhos, já estava praticamente vencido. Nos dias que antecederam o julgamento, João começou a se imaginar vivendo a vida que tanto almejava. Ele sonhava acordado com as viagens, os carros de luxo, as mansões que poderia comprar. Esses pensamentos o faziam sorrir enquanto caminhava pelas ruas, ainda disfarçado na figura do gari humilde, embora sua mente estivesse longe dali, mergulhada em um futuro que parecia cada vez mais real. Essa confiança o tornava descuidado. João se permitia pequenos deslizes, como deixar escapar sorrisos fora de hora, ou demonstrar um entusiasmo inusitado com questões que antes lhe eram indiferentes. Mas ele estava tão imerso em seu próprio ego que não notava como esses pequenos sinais podiam ser interpretados de formas que ele não desejava. Ana, por sua vez, continuava com seu papel. Ela não confrontava João, não fazia perguntas incômodas, mas também não deixava de notar esses detalhes. O silêncio dela era a arma mais poderosa, um silêncio que João interpretava como desinteresse, mas que na verdade era o maior sinal de que algo estava sendo tramado. Cada vez que ele se aproximava de Ana, sentia uma espécie de desconforto, uma pequena voz que tentava avisá-lo de que havia algo errado. Mas ele calava essa voz, ignorando qualquer intuição, pois estava certo de que nada poderia dar errado. João acreditava que tinha todas as cartas na mão, sem saber que o baralho estava sendo embaralhado pelas mãos de alguém mais astuto do que ele jamais poderia imaginar. No dia do tribunal, João acordou mais cedo do que de costume. Sentiu um frio na barriga, uma ansiedade que misturava medo e excitação. Vestiu-se com cuidado, escolheu a melhor roupa que seu dinheiro havia comprado e, ao se olhar no espelho, viu a imagem de um vencedor. Ele estava convencido de que, ao final daquele dia, sairia do tribunal como um homem livre e rico. Enquanto Ana se preparava em silêncio, João não podia deixar de observar a calma dela. Uma calma que, em outras circunstâncias, teria levantado suspeitas, mas que naquele momento ele via como mais uma prova de que ela não sabia de nada. Ao chegarem ao tribunal, João manteve a postura confiante. Cumprimentou o advogado com um sorriso de cumplicidade, sem conseguir esconder a satisfação que sentia. Tudo parecia correr conforme o planejado.
As formalidades iniciais passaram sem grande emoção, e João aguardava com impaciência o momento em que poderia finalmente se livrar do fardo que carregava. Ele imaginava que seria apenas uma questão de formalidade, que logo estaria assinando os papéis e encerrando aquele capítulo de sua vida. Mas à medida que o juiz falava, João começou a notar uma mudança no ambiente, uma tensão crescente que ele não conseguia identificar. O momento que ele tanto aguardava chegou, mas de uma maneira que ele jamais poderia prever. Ana, que até então havia permanecido em silêncio, calmamente entregou um envelope ao juiz. O coração de João disparou. O que poderia ser aquilo? Ele tentou manter a compostura, mas sentiu o suor frio escorrer pela testa. O juiz abriu o envelope e começou a ler em voz baixa, sua expressão ficando mais séria a cada linha. A tensão na sala aumentou, e João, que antes exibia um sorriso confiante, agora estava tomado por uma sensação de desconforto que crescia a cada segundo. Algo estava muito errado, e pela primeira vez, João sentiu o controle escapar por entre seus dedos. O juiz, após terminar a leitura, olhou diretamente para João, seu olhar carregado de uma severidade que ele não esperava. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas sua mente estava em choque, incapaz de processar o que via. O juiz pediu que ele e seu advogado se aproximassem. Nesse momento, João sabia que o jogo havia mudado, mas não conseguia ainda compreender a extensão do que estava prestes a ser revelado. A confiança que o acompanhara até ali estava se dissolvendo rapidamente, substituída por um pavor crescente de que todo o seu plano estava prestes a desmoronar de forma catastrófica. Enquanto se aproximava do juiz, a mente de João corria em busca de uma explicação. O que poderia estar naquele envelope? Ele olhou para Ana buscando alguma pista, mas o olhar dela permanecia impassível, o que só aumentava seu desespero. O juiz começou a falar, e as palavras que se seguiram golpearam João como uma avalanche. Tudo o que ele havia construído, todos os seus planos e manipulações, estavam prestes a ruir diante dele. A verdade que ele tanto lutou para esconder estava prestes a ser exposta de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. A reviravolta que ele acreditava controlar estava fora de suas mãos, e agora a verdadeira natureza do jogo estava prestes a ser revelada, e não era ele quem ditava as regras. O juiz começou a falar, e João sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que antes era uma sensação de controle absoluto, agora se transformava em puro terror. A voz do juiz, firme e séria, cortava o ar como uma lâmina. Ele leu em voz alta as descobertas feitas por um investigador particular, contratado por Ana. Cada detalhe revelado era um golpe direto na confiança de João. Todos os seus passos, todas as suas mentiras haviam sido documentados. O dinheiro escondido, as compras secretas, os investimentos disfarçados, tudo estava ali, exposto para que todos vissem. João tentava processar o que estava acontecendo, mas era como se o tempo tivesse parado. A realidade do que estava sendo dito não fazia sentido em sua mente. Ele olhava para o advogado em busca de uma explicação, mas tudo o que via era o olhar incrédulo de alguém que também não esperava por isso. A cada palavra do juiz, o cenário se tornava mais sombrio. Aquele envelope continha mais do que João poderia imaginar. Além das provas que documentavam sua traição financeira, havia algo ainda mais perturbador: um testamento. Um documento antigo, assinado pelo pai de João anos antes de sua morte. João jamais soubera da existência daquele testamento. O juiz, com um olhar severo, continuou a leitura, revelando que o pai de João, prevendo que o filho poderia agir de maneira irresponsável, havia deixado uma fortuna considerável sob a custódia de Ana. O testamento especificava que, em caso de divórcio, todo o dinheiro seria automaticamente revertido para ela, deixando João sem um centavo. João sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele estava completamente vulnerável, exposto, desprotegido. Tudo o que ele acreditava ter construído estava desmoronando diante de seus olhos. Ana,
que até aquele momento parecia ser a figura frágil e submissa, agora era a verdadeira vencedora, a guardiã de um segredo que ele nunca poderia ter imaginado. O olhar dela, antes passivo, agora era de uma força inquebrável. João, que havia se preparado para sair daquele tribunal como um homem livre e rico, agora se via à beira de perder tudo. E mais do que apenas o dinheiro, ele estava prestes a perder sua própria dignidade. O juiz, implacável, continuou a leitura, confirmando que todas as tentativas de João de esconder sua fortuna eram em vão. Cada centavo estava registrado, cada movimento documentado. João, que antes se imaginava astuto e invencível, agora percebia o quão frágil seu plano havia sido. Ele não havia apenas subestimado Ana, ele havia subestimado o próprio destino. A ironia de sua situação era cruel. Na tentativa de garantir uma vida de luxo e liberdade, ele se aprisionara em uma armadilha que ele mesmo ajudara a construir. O peso da revelação caía sobre João com uma força avassaladora. Ele sentia seu corpo tremer, a respiração se acelerar e a mente entrar em colapso sob o impacto de tudo aquilo. Não havia saída, não havia como reverter o que estava acontecendo. Tudo o que restava era enfrentar a dura realidade de que ele havia perdido e de que sua derrota não era apenas financeira, mas moral e emocional. O que restava de João era um homem quebrado, um homem que não tinha mais controle sobre sua própria vida. Enquanto o juiz terminava de ler, a sala parecia se fechar ao redor de João. Ele olhou para Ana uma última vez, esperando ver algum sinal de compaixão ou remorso, mas tudo o que encontrou foi uma determinação fria e implacável. Ela havia jogado o jogo de maneira perfeita, e João não tinha mais nada a fazer senão aceitar sua derrota. O que antes era um plano para escapar de uma vida que ele desprezava, agora se transformara em uma sentença que ele jamais poderia ter previsto. O juiz, com uma última olhada para João, decretou o divórcio e a transferência de todos os bens para Ana. E assim, o que começou como o sonho de uma nova vida, terminava em um pesadelo sem fim. João, que entrou naquele tribunal acreditando que estava prestes a realizar o maior golpe de sua vida, agora se via falido, emocionalmente destruído e sozinho. João, agora parado diante do juiz, sentiu a realidade esmagar cada fragmento de esperança que ainda se agarrava em sua mente. A dor de ser desmascarado, de ver seus planos cuidadosamente traçados se voltarem contra ele, era insuportável. Cada palavra dita pelo juiz parecia um martelo, destruindo os alicerces da vida que ele pensou que estava construindo. A ideia de um futuro luxuoso desintegrava-se como pó, deixando em seu lugar apenas o vazio e a sensação de ruína iminente. Sua mente, antes afiada e determinada, agora era um turbilhão de caos e desespero. João percebeu que não tinha mais nada, nenhum trunfo, nenhuma escapatória. Ao sair do tribunal, os passos de João eram pesados, como se cada um deles o levasse mais fundo em um abismo do qual ele não sabia como sair. As paredes pareciam se fechar ao redor dele, e a sensação de sufocamento aumentava a cada instante. As pessoas ao seu redor, que antes eram apenas figurantes em sua narrativa de ascensão, agora pareciam testemunhas silenciosas de sua queda. O sorriso confiante que ele ostentava naquela manhã havia desaparecido, substituído por uma expressão de vazio absoluto. Cada respiração era difícil, cada pensamento era um lembrete cruel de sua derrota. A rua que outrora fora o cenário de sua rotina simples, agora parecia um campo de batalha, onde ele havia perdido tudo: o peso do fracasso, a humilhação de ter sido enganado e a devastação de ver sua vida desmoronar o deixavam à beira do colapso. João caminhava sem rumo, sem saber para onde ir ou o que fazer. A única coisa que o acompanhava era o eco das palavras do juiz e a frieza implacável no olhar de Ana. Ele nunca imaginou que ela seria capaz de uma reviravolta tão calculada e precisa. Enquanto ele arquitetava um futuro de riquezas, Ana silenciosamente construía o cenário perfeito para sua queda. O que antes era um plano audacioso, agora se transformava em um fardo insuportável. João, que sempre acreditou estar no controle,
percebeu que nunca esteve realmente no comando de nada. A ironia era esmagadora. Na tentativa de manipular todos ao seu redor, ele foi quem acabou sendo manipulado de maneira magistral. Cada passo que ele deu o levou diretamente para a armadilha que Ana pacientemente preparou. O sentimento de traição que ele sentia era intenso, mas ele sabia que não tinha ninguém a culpar além de si mesmo. A noite caiu e, com ela, a escuridão parecia envolver João de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Ele se viu sentado em um banco de praça, com a mente repleta de lembranças amargas. Cada detalhe dos últimos meses voltava à tona, mas agora sob uma luz completamente diferente. João revivia cada momento, cada decisão, percebendo como sua ganância e arrogância o cegaram para a realidade que estava bem diante de seus olhos. Ele se perguntava como havia chegado a esse ponto, como havia permitido que tudo escapasse de seu controle tão rapidamente. O arrependimento começava a tomar forma em seu coração, mas era um sentimento agridoce. João sabia que, mesmo se arrependendo, nada poderia desfazer o que havia sido feito. Ele estava preso em uma espiral de desespero, onde cada pensamento apenas aprofundava sua dor. A verdade era dura. Ele havia destruído sua própria vida, e agora tudo o que restava era o vazio que ele mesmo criou. João se levantou, sentindo o peso insuportável de sua existência. Cada passo que dava parecia levá-lo mais fundo em um abismo do qual ele não sabia como escapar. O futuro que ele havia vislumbrado com tanto entusiasmo agora não passava de um eco distante, e a realidade que o aguardava era sombria e implacável. A noite parecia interminável, e cada segundo arrastava João para mais fundo em um abismo de pensamentos tortuosos. A sensação de perda era esmagadora, mas o que mais doía era a percepção de que ele estava completamente só. A imagem de Ana, tão calma e implacável, retornava à sua mente como um pesadelo recorrente. Ela, que ele acreditava ter enganado, agora era a única que saíra vitoriosa. João não conseguia escapar da realidade. Tudo o que ele havia planejado com tanto cuidado foi destruído em questão de minutos, deixando-o com nada além de uma vida vazia e sem sentido. Ele vagava pelas ruas, as mesmas que antes conhecia tão bem, mas que agora pareciam estranhas e ameaçadoras. Cada esquina, cada sombra, parecia zombar de sua situação, lembrando-o de como ele caiu de uma posição de autoconfiança para a completa ruína. João percebeu que a vida que ele desprezava, a vida simples de um gari, era agora inalcançável. Não era apenas o dinheiro que ele perdera, mas também qualquer vestígio de normalidade. Ele não tinha mais um lar para onde voltar, nem mesmo o conforto de uma rotina para se apoiar. O vazio ao seu redor era um reflexo do vazio que crescia dentro dele. A madrugada avançava, e João se encontrou de volta ao seu antigo bairro, diante da casa que um dia chamou de lar. As luzes estavam apagadas, e a quietude do lugar parecia amplificar sua solidão. Ele se aproximou, mas parou antes de alcançar a porta, incapaz de enfrentar o que poderia encontrar lá dentro. A imagem de Ana, agora fortalecida pela sua vitória, o assombrava. Ele sabia que entrar naquela casa significaria encarar o que restava de seu fracasso, e isso era mais do que ele podia suportar. João permaneceu ali, parado, sentindo o peso de sua derrota sufocá-lo. O lugar que um dia representou segurança agora era apenas uma lembrança amarga do que ele havia perdido. O tempo parecia não passar, e João, consumido por seus pensamentos, se afastou da casa caminhando sem direção, como se tentasse escapar de sua própria mente. A madrugada fria e silenciosa contrastava com a tempestade interna que o devorava. Cada passo era uma luta contra a vontade de desistir, de simplesmente se entregar ao desespero. Mas, no fundo, João sabia que não havia como fugir. Ele estava preso em um ciclo de autodestruição, onde a única saída parecia ser afundar-se ainda mais no abismo que ele mesmo criou. Os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, mas em vez de trazerem esperança, eles só acentuavam a dor de João. A luz revelava a dura realidade que ele preferia manter nas sombras. O mundo seguia em frente, indiferente à sua miséria,
e João sentia que estava sendo deixado para trás, sem propósito, sem direção. Ele se viu caminhando até uma ponte, olhando para a água escura e fria que corria abaixo. A ideia de acabar com tudo lhe passou pela cabeça, mas até mesmo esse pensamento parecia vazio e sem sentido. João estava preso em um limbo, onde nem mesmo o fim parecia uma solução. O sol subia no céu, e com ele, as pessoas começavam a aparecer nas ruas, seguindo suas vidas. João, porém, permanecia em seu próprio mundo, onde o tempo parecia não existir. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas o que quer que escolhesse, a derrota já estava marcada em seu destino. Ele não conseguia mais enxergar uma saída, e a sensação de impotência o consumia. A única coisa que restava era a amarga lição que a vida lhe ensinou. Tudo o que ele havia lutado para conquistar não passava de uma ilusão, e agora ele era forçado a encarar a verdade nua e crua de sua própria insignificância. João estava no limite, sem saber como continuar ou onde encontrar forças para seguir adiante. A humilhação que havia enfrentado no tribunal era apenas o começo de um tormento interno que parecia não ter fim. Ele vagava sem rumo, tentando se livrar dos pensamentos que o assombravam, mas era impossível escapar da realidade brutal que agora o cercava. Cada passo que dava era pesado, como se seus pés estivessem presos a correntes invisíveis que o puxavam para baixo, para um poço de desespero cada vez mais profundo. A ponte sobre a qual João parou parecia uma metáfora cruel para sua vida, uma travessia entre dois mundos, o passado que ele não podia mais alcançar e o futuro sombrio que o aguardava. Ele se inclinou sobre o parapeito, olhando para a água que corria abaixo, fria e implacável, refletindo a escuridão que agora dominava seus pensamentos. A ideia de simplesmente pular, de acabar com tudo de uma vez, tornou-se tentadora. A promessa de silêncio eterno, de um fim para a dor que o consumia, parecia a única saída. Mas João hesitava, lutando contra o impulso de desistir. Havia uma parte dele que ainda se agarrava à vida, mesmo que essa vida estivesse em ruínas. O medo do desconhecido, do que viria depois, o mantinha parado, incapaz de dar o passo final. A dúvida corroía sua mente, criando um conflito interno que o deixava paralisado. Ele sabia que não podia continuar assim, mas também não conseguia encontrar uma razão para seguir em frente. Estava preso em um purgatório, entre o desejo de escapar e o medo de se perder para sempre. A solidão pesava mais do que nunca. Cada pensamento se transformava em um eco doloroso que reverberava em sua mente. João se lembrou das palavras de Ana no tribunal, da calma com que ela o enfrentou, e uma raiva silenciosa começou a crescer dentro dele. Não era raiva dela, mas de si mesmo, por ter sido tão cego, tão arrogante. Ele percebeu que, no fundo, sempre soubera que estava trilhando um caminho perigoso, mas sua ganância o impediu de enxergar as consequências. Agora, tudo o que restava era lidar com o resultado de suas próprias escolhas. A madrugada que se tornava manhã lentamente trazia uma nova luz sobre suas falhas, mas essa luz não trazia alívio, apenas mais clareza para a dor. João se afastou do parapeito, ainda lutando contra a maré de emoções que o inundava. Cada movimento era um esforço, como se seu corpo estivesse resistindo à vontade de continuar. Ele sentia o mundo ao seu redor girar, perder o foco, e precisou se sentar no chão frio da ponte, tentando recuperar algum controle sobre sua própria mente. O silêncio que antes parecia ser uma promessa de paz, agora era um peso insuportável. A mente de João estava presa em um ciclo de arrependimento e desespero, onde cada nova lembrança era mais dolorosa que a anterior. A derrota que ele enfrentava não era apenas uma questão de dinheiro ou status, era uma derrota existencial, que o fazia questionar o valor de sua própria vida. Ele havia chegado ao fundo do poço, e a única coisa que restava era o vazio. Mas mesmo nesse vazio, havia uma pequena chama que se recusava a apagar. Talvez fosse apenas instinto, uma vontade inata de sobreviver, mesmo que não houvesse mais nada pelo que viver. João não sabia o que fazer, mas também não sabia como desistir.
Estava em um ponto de ruptura, onde qualquer decisão parecia impossível, e tudo o que ele podia fazer era esperar, enquanto a espiral do desespero continuava a apertar seu coração, ameaçando destruí-lo por completo. Enquanto João permanecia sentado na ponte, um vazio desolador preenchendo cada parte de sua mente, ele sentiu uma presença próxima. Levantou o olhar lentamente e viu a poucos metros uma figura que inicialmente lhe pareceu indistinta. Era Ana. Ela estava ali, observando-o em silêncio, com uma expressão difícil de decifrar. O impacto de sua presença foi imediato. João não sabia como reagir. As palavras fugiram de sua boca e a surpresa de vê-la ali, naquele momento, o deixou completamente sem ação. A realidade de sua situação parecia ainda mais cruel sob o olhar atento de Ana, que, apesar de tudo, mantinha uma serenidade que só aumentava o abismo entre eles. Ana se aproximou. Seus passos eram leves, mas cada um deles parecia ressoar na mente de João como um martelo, cada batida lembrando-o de sua derrota. Ela não disse nada, apenas se sentou ao lado dele na borda da ponte, sem sequer olhar diretamente em seus olhos. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de tudo o que havia sido dito e o que nunca precisaria ser pronunciado. João sentia o peso de sua presença como um julgamento silencioso, mas ao mesmo tempo havia algo de inexplicavelmente reconfortante em tê-la ali ao seu lado. Mesmo depois de tudo, Ana permaneceu imóvel, sua respiração calma em contraste com o caos dentro de João. A proximidade dela, sem uma única palavra, o obrigou a confrontar todas as suas ações, todas as mentiras, a ganância que o levou àquele momento. Ela estava ali, não como uma figura vingativa, mas como um reflexo vivo das escolhas que ele fez. A dor de ser confrontado com sua própria culpa, sem a necessidade de uma única palavra, era quase insuportável. João queria falar, queria pedir desculpas, justificar-se, mas sabia que nada do que dissesse faria diferença. Ana já sabia tudo, já havia julgado tudo, e seu silêncio era mais poderoso do que qualquer discurso poderia ser. O tempo parecia se estender infinitamente enquanto os dois permaneciam ali lado a lado, em um confronto que não exigia palavras. João lutava para compreender o que ela queria, por que havia vindo até ali, por que ainda estava ao seu lado. Cada segundo que passava apenas aumentava a tensão em seu peito. O suspense de não saber o que viria a seguir, de não entender o propósito daquela silenciosa confrontação. A mente de João estava em turbilhão, mas o que quer que ele esperasse de Ana não se concretizava. Ela permanecia ali como uma estátua viva. Seu silêncio era uma presença quase física, pesando sobre ele mais do que qualquer condenação poderia pesar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Ana se levantou. O movimento foi lento, quase ritualístico. Ela não olhou para João enquanto fazia isso, e ele, por sua vez, não conseguiu desviar o olhar. Ela deu alguns passos, parando apenas por um momento antes de finalmente virar-se para ele. Não havia raiva em seus olhos, nem satisfação pela vitória que claramente havia conquistado. O que João viu foi algo muito mais profundo e devastador. Um olhar de completa resignação. Era como se naquele momento ela tivesse aceitado tudo, desde a traição até o desfecho inevitável de tudo o que aconteceu entre eles. Sem uma palavra, Ana deu as costas e começou a se afastar, deixando João sozinho, mais uma vez, no vazio que ele mesmo criou. João permaneceu imóvel, observando-a se distanciar, até que sua figura desaparecesse na névoa da manhã que começava a se formar. O silêncio que ela deixou para trás era ensurdecedor, e pela primeira vez, João sentiu o verdadeiro peso de sua solidão. Ana havia lhe dado algo que ele não conseguia entender totalmente, algo que talvez fosse mais doloroso do que qualquer coisa que ela poderia ter dito ou feito. Ela o deixou com a verdade, nua e crua, para que ele lidasse com ela sozinho. O vazio ao seu redor agora parecia infinitamente maior, e o silêncio que ele tanto desejou estava finalmente completo, mas não da maneira que ele imaginava.
João continuou sentado, imóvel, enquanto a presença de Ana se desvanecia na distância. O silêncio que ela deixara era absoluto, mas ao mesmo tempo insuportavelmente denso. Ele sentia como se o mundo ao seu redor tivesse parado, como se o tempo estivesse preso naquele momento eterno de solidão e arrependimento. A ponte, que antes parecia um limiar entre a vida e o esquecimento, agora era apenas um lugar frio e vazio, desprovido de qualquer sentido. João percebeu que, mesmo no pior dos cenários, ele nunca havia realmente considerado o que viria depois. Agora, o depois estava diante dele, cru e implacável. Ele se levantou lentamente, sentindo o corpo pesado, como se o peso de suas decisões estivesse finalmente se materializando em sua carne e ossos. Cada passo que dava era como um esforço hercúleo, um lembrete constante da espiral descendente que sua vida havia se tornado. João sabia que não havia mais volta, mas o que o aterrorizava era a completa falta de direção. Ele não tinha um plano, não tinha um objetivo, nem sequer tinha uma casa para onde voltar. Ele estava, literalmente, sem nada. A caminhada de volta pelas ruas foi uma experiência surreal. Cada esquina que ele dobrava, cada rosto que passava, parecia trazer de volta uma lembrança da vida que ele havia destruído. O que antes era uma cidade familiar, agora era um labirinto hostil, cheio de becos sem saída e portas fechadas. João se sentia como um estrangeiro em sua própria vida, um fantasma vagando por um mundo que já não lhe pertencia. As horas passavam e a realidade que ele tentou evitar por tanto tempo começou a se consolidar em sua mente. A sensação de derrota era avassaladora, mas o que mais o assombrava era a consciência de que ele havia causado tudo isso. Não havia mais ninguém para culpar, nem mesmo o destino. Cada passo que o levou até aquele ponto foi dado por sua própria vontade, guiado por uma ganância que o cegou para o que realmente importava. João sentiu a pressão aumentar em seu peito, uma dor surda que irradiava para todo o corpo. Ele sabia que estava prestes a perder o controle, mas, ao mesmo tempo, não via como continuar mantendo a fachada de estabilidade que ele lutava para preservar. A máscara que ele usou por tanto tempo estava se despedaçando e ele não sabia como lidar com o que estava por trás dela. O desespero que ele tentou afastar agora o engolia completamente e a noção de que estava realmente sozinho se cravava profundamente em sua consciência. De repente, uma visão familiar surgiu em seu campo de visão. A velha lanchonete, onde ele costumava parar para um café rápido antes de começar o dia. Instintivamente ele entrou, mais por hábito do que por desejo. O lugar estava vazio, exceto por uma senhora idosa atrás do balcão, que o observou com uma expressão de curiosidade discreta. João se sentou em uma das mesas próximas à janela, sentindo o peso do olhar dela sobre ele, mas incapaz de levantar os olhos para encará-la. Tudo ao seu redor parecia pequeno, insignificante, comparado à imensidão de sua dor interna. A mulher se aproximou silenciosamente, colocando uma xícara de café fumegante na mesa à sua frente. Ela não disse nada, apenas observou por um momento antes de se afastar, respeitando o espaço de João, mas também oferecendo uma presença silenciosa e reconfortante. João segurou a xícara com as duas mãos, tentando absorver o calor que emanava dela, como se isso pudesse acalmar o frio que o consumia por dentro. Enquanto o café esfriava lentamente, João sentiu que as paredes ao seu redor começavam a se fechar novamente. O ambiente, antes acolhedor e familiar, agora parecia claustrofóbico, apertando-o com as lembranças de tudo o que ele havia perdido. Cada gole era amargo, não apenas pelo sabor, mas pelo significado que ele carregava. A simples ação de beber o café era uma lembrança dolorosa de uma rotina que ele não poderia mais retomar. Ele estava sentado ali, tentando se agarrar aos últimos fragmentos de uma vida que ele mesmo havia destruído, enquanto a realidade da sua situação apertava como um nó em sua garganta. João colocou a xícara de volta na mesa, ainda quase cheia, e olhou pela janela para a rua movimentada. As pessoas passavam apressadas, preocupadas com seus próprios problemas,
alheias ao que ele estava enfrentando. A cidade seguia em frente, indiferente ao seu sofrimento, e João percebeu que o mundo não pararia por causa de sua queda. Ele estava sozinho e sempre estivera, mas agora essa solidão era palpável, inescapável, e a única coisa que ele podia fazer era encará-la de frente. João permaneceu sentado, olhando para a rua movimentada. O mundo lá fora continuava girando, alheio à sua dor. A indiferença das pessoas ao seu redor era um lembrete cruel de que a vida seguia em frente, independentemente de suas tragédias pessoais. Ele se sentia como uma sombra, um espectador da própria existência, sem a menor ideia de como se reerguer. Mas, dentro daquele caos interno, algo começou a mudar. João sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que tomar uma decisão. Ele não podia continuar naquele limbo para sempre. O café esfriou completamente, mas João nem percebeu. Ele estava imerso em seus pensamentos, tentando encontrar algum vestígio de força, alguma razão para seguir em frente. A xícara vazia na mesa era uma metáfora dolorosa para sua vida. Outrora cheia de planos e esperanças, agora não passava de um recipiente vazio, sem propósito. Ele sabia que não poderia mais retornar ao passado, mas o futuro ainda era um território desconhecido, aterrorizante em sua incerteza. O rosto de Ana surgiu em sua mente mais uma vez, mas agora não era a expressão de julgamento que ele via. Era o olhar de alguém que, apesar de tudo, ainda estava disposto a deixá-lo enfrentar suas próprias escolhas. Não havia mais ódio ou vingança em sua lembrança, apenas uma aceitação silenciosa, quase dolorosa em sua simplicidade. Ana não o destruiu. Ele se destruiu. A diferença era sutil, mas profunda. João percebeu que, se quisesse sobreviver àquela tempestade, precisaria fazer as pazes com o que restou de si mesmo. Ele se levantou, deixando algumas moedas sobre a mesa para pagar o café. Cada movimento era lento, como se ele estivesse se desprendendo de algo invisível, mas incrivelmente pesado. João saiu da lanchonete e sentiu o vento frio da manhã envolver seu corpo, mas, ao contrário de antes, o frio não o incomodava mais. Era quase revigorante, como se a realidade, por mais dura que fosse, tivesse finalmente começado a penetrar as camadas de negação e autopiedade que ele havia acumulado. João começou a caminhar, sem um destino claro, mas com um novo tipo de determinação. A ideia de desistir, que antes o seduzira com a promessa de um alívio rápido, agora parecia uma opção covarde, indigna até mesmo da situação em que se encontrava. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, e talvez isso fosse o mais assustador de tudo. Mas pela primeira vez, ele aceitou que a incerteza era parte da vida e que, embora o caminho à frente fosse cheio de dificuldades, ele ainda era um caminho, e isso significava que havia uma chance, por menor que fosse, de reconstruir o que havia destruído. À medida que a cidade despertava ao seu redor, João se misturava à multidão. Cada passo era uma escolha consciente de seguir em frente, mesmo que ele ainda não soubesse para onde. A decisão não era sobre o destino final, mas sobre o próximo passo. Talvez ele nunca voltasse a ter a vida que planejou, talvez o luxo e a riqueza fossem agora sonhos distantes. Mas a sobrevivência, o simples ato de continuar, já era um começo. João sabia que o perdão de Ana era algo que ele talvez nunca obtivesse, mas o perdão que ele precisava buscar era o seu próprio. Enquanto o sol subia no céu, João sentiu uma pequena, quase imperceptível, fagulha de esperança se acender dentro dele. Não era a esperança ingênua de um novo começo brilhante, mas uma esperança baseada na realidade, na aceitação do que ele se tornara e do que ele ainda podia ser. A estrada à frente era longa, cheia de incertezas, mas ele estava pronto para enfrentá-la. Cada passo que ele dava agora não era apenas uma fuga do passado, mas uma marcha silenciosa em direção ao que quer que o futuro trouxesse. A multidão ao redor seguia seu curso, e João se perdeu nela, mas dessa vez ele não se sentia perdido. Ele estava sozinho, sim, mas não mais desesperado. Havia um estranho conforto em saber que ele ainda tinha o poder de escolher, de decidir o que faria com os pedaços que restaram de sua vida. E assim, ele continuou a caminhar, sem olhar para trás,
sabendo que a jornada seria difícil, mas aceitando que a única maneira de encontrar um novo caminho era seguir em frente, um passo de cada vez, sem pressa, mas também sem parar.